Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um estudo, né, da semana do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões, né? Esse estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, o objetivo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação, né? Eu peço vibrações positivas, né, para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, né? Eu peço aqueles que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, eu peço vibrações positivas de peço paz, né? Paz, luz, consciência e perdão. As irmãs e os irmãos que estão sofrendo, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, eu peço para cada um vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, né? Misericórdia, compaixão, fraternidade, amor nos seus corações. Eu peço a cura dos enfermos, né? Aqueles que estão sofrendo. Eu peço que se recuperem o mais rápido possível dos seus sofrimentos, pedindo com êxito e prosperidade nas suas vidas. Eu peço emprego para os desempregados, né? Eu peço comida para aqueles que não têm o que comer. Eu peço para os moradores de rua. Eu peço para as criancinhas, principalmente as órfãs, né? De um lar, uma família, uma adoção. Eu peço para os idosos, né? Principalmente os enfermos, né? Que fiquem curados das suas enfermidades, tenham aí suas necessidades. Eu peço para as mães e os pais solteiros, né, que tenham êxito em suas necessidades. Eu peço para as grávidas e seus bebês que tenham êxito em suas necessidades. Eu peço para os prisioneiros, né, vibrações positivas para os prisioneiros, para os perseguidos pela justiça, para os perseguidos, para os injustiçados. Eu peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes, né? Eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço para todos, né? Então eu peço paz lá para a Venezuela, que teve eleição, mas está tendo conflito na narrativa de poder deles. Então que eles tenham entendimento, compreensão, respeito. Peço paz para os Estados Unidos, que vai ter eleição também, mas já teve conflitos por lá também, né? Peço paz, compreensão, respeito entre eles. Peço paz também aqui para o Brasil, que já teve conflitos entre políticos. Então peço paz, respeito, entendimento entre eles. Peço paz para todos os países que terão eleição esse ano. Peço paz para o Brasil, peço paz para a Venezuela e Guiana, peço paz para a Rússia e Ucrânia. Peço paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã. Paz para todos ali do Oriente Médio, principalmente agora em conflito que estão tendo entre eles lá. Muita paz, né? Eu peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governar respectivamente seus países. Peço permissão a Deus para dar por início mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu estou na 3ª temporada estudando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro
o Evangelho à luz, Ramatize o Evangelho à luz do código, pergunte e resposta entre o espírito Ramatize e o médium Ercílio Mais. Como funciona meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, faço comunicado, faço leitura, comentários e prece final. Né? Eu estou hoje, essa semana, eu termino o capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Né? Então, vamos falar pelos espíritos endurecidos. Vamos entender um pouquinho o que são espíritos endurecidos. Item 75, prefácio. Os meus espíritos são aqueles que os maus espíritos são aqueles que arrependido ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não recebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma funesta influência qualquer. Capítulo 10, número 6, capítulo 12, número 5 e 6. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São os mais frequentemente a natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens que fazem o mal, mas por instinto do que? Por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza, uma benevolência pelos conselhos e pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é início de um temor instintivo de uma voz íntima, da consciência que lhe diz que deles são indignos. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele, basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Então aqui, pelos espíritos endurecidos, ele bota aqui que existe dois tipos de espíritos endurecidos. São aqueles brutos, maus, né, que todo mundo já conhece, e tem os hipócritas. Né? Os hipócritas são aqueles que, eu sou do bem, mas no coração ele é mau. Aquele que fala uma coisa e faz outra. Então, isso é hipocrisia. Então, isso é hipócrita, né? São espíritos hipócritas. Então, ele fala que os espíritos mais endurecidos, aqueles mal, né? Esses espíritos, eles são mais fáceis de doutriná-lo para trazer por bem. Por quê? Porque eles são aquilo ali. Né? Acabou. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo. Antes de Paulo de Tarso ser Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, ele era Saulo de Tarso. Ele foi o quê? Um juiz assassino, matou 1.500 pessoas. Quando ele vai para Damasco para matar 1.501, que era o Ananias, no meio do caminho ele encontrou uma luz que foi Jesus. Ele se modificou, né? Porque ele era um espírito endurecido ali do mal, mas não era hipócrita, né? Então ele saiu dali, depois dali ele sai de Saulo de Tarso passa a ser Paulo de Tarso, um dos divulgadores do cristianismo, né? Então, os hipócritas são mais difíceis do que os espíritos endurecidos do mal. É essa explicação que eu estou fazendo aqui. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré,
meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo, né, foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Né? Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.